Olá, eu me chamo Regis, sou aluno do curso de Agronomia da Unijuí, Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, como parte do componente curricular Melhoramento Genético Vegetal, e sob a orientação do pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho, eu vou falar um pouco hoje sobre um projeto didático de melhoramento de trigo destinado à silagem e fenação. Um pouco sobre a cultura do trigo. É muito usado o grão, mas possui uma grande importância como forrageira também. É uma gramínea de metabolismo C3, o maior produtor do Brasil é o Paraná, com 50,3% da produção do país. O trigo é uma monocotiledônia hipógea, é responsivo ao fotoperíodo e à vernalização, é um halopoliploide natural, planta de dia longo, possui sistema reprodutivo sexuado por autogamia, acima de 95% por ser uma autógama. Mas no caso do trigo, a taxa de fecundação cruzada é menor que 1%. A cleistogamia proporciona autofecundação através da capacidade da flor fecundar antes da abertura. A casmogamia exterioriza as anteras no momento da antese, como na imagem mostra. Então, o trigo possui uma grande quando é utilizado como fonte de alimentação para bovinos. A autofecundação no trigo ocorre porque tem os órgãos masculinos e femininos na mesma flor, ou seja, uma hermafrodita, e não sofre depressão endogâmica. Para fazer um projeto de melhoramento, a gente deve conhecer todas as dinâmicas fisiológicas e morfológicas da planta e os processos de campo também. Então, um pouco da classificação botânica do trigo. A espécie que é mais trabalhada é o Triticum estivo, é uma gramínea. Então, o Triticum estivum, como é conhecido, ele se diz originário de gramíneas silvestres, que se desenvolveram no Oriente Médio, na antiga região da Mesopotâmia, nas proximidades do rio Tigre e Eufrates, hoje que é o território do Iraque. As características que a gente conhece sobre o trigo hoje são conhecidas há mais ou menos uns 2.000 anos. O trigo possui um número básico de cromossomo vezes 6, um halopoliploide, com 42 cromossomos e hexaploide, composto por 3 genomas diferentes. O processo de evolução do trigo aconteceu naturalmente, e a domesticação ajudou a melhorar atributos ideais para o homem. Então, aqui a gente tem um esquema da halopoliploidia natural do trigo, onde é que ele passou a ser um hexaploide. Azão, azão, bezão, bezão, desão, desão. As características morfológicas e fisiológicas do trigo. A cultura do trigo apresenta um ciclo anual e plantas de hábito de crescimento cespitoso. Possui raiz fasciculada de 3 tipos: seminais, permanentes e adventícias. Produz perfilhos e afilhos. A fenologia resumida é o afilhamento, alongamento, espigamento e maturação. E a inflorescência possui flores perfeitas e incompletas. E a espiga é composta dística, formada por espiguetas alternadas e opostas no raquis. Cada espigueta é composta por 2 a 9 flores, dispostas alternadamente e presas à ráquila. Lembrando que o modo de reprodução define os métodos de melhoramento. O caule é classificado como sendo composto por nós e entre nós. A folha é composta pela bainha que se caracteriza como uma estrutura alongada e aderida ao como. A última folha é chamada de folha bandeira. A forma e o tamanho e outras características da gluma, por exemplo, são importantes botanicamente, pois auxiliam na diferenciação das cultivares. Então, o objetivo do projeto de melhoramento é uma proposta de obter uma cultivar de trigo com idiótipo pecuário, destinado para volumoso, que é silagem e feno, para reserva para animais, com destino às bacias leiteiras da região sul do país, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, a seleção dos genitores. É muito importante escolher os melhores genitores possíveis para ter um ganho genético. Então, as cultivares escolhidas foram Bioenergia 1, com ausência de arista, indicado para silagem pré-secado. BRS Umbu, que possui um menor tamanho de arista, que é usado para duplo propósito. BRS Pastoreia, não possui arista, é usado para duplo propósito também. BRS Figueira e Bela Joia,
com arista, mas com outras características desejadas. O germoplasma, então, ele é com ausência de arista, grande capacidade de perfilhamento e uma cultivar obsoleta, tolerante ao acalmamento e capacidade de acumulação de fotoassimilado e perfilhadora. Também com características desejadas, parecidas com as demais, e foi advinda de um produtor regional. Quanto aos tipos de cultivares, são linhas puras em homozigose. Linhas puras são sinônimo de endogamia. É importante as cultivares serem contrastantes e que haja complementaridade para o aumento da heterose desejada no melhoramento. Então, os locais de avaliação são 11 campos diferentes, com altitudes variando de 200 a 1.200 metros acima do nível do mar, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A obtenção da variabilidade pelo processo de hibridação e masculação e o cruzamento. A utilização da variabilidade através do pool genético primário. A emasculação deve ser feita obrigatoriamente antes do amadurecimento do pólen, para que não haja autofecundação. O processo é baseado na retirada das anteras, das flores laterais da espigueta, mantendo seus respectivos ovários e não danificando os estigmas. A seguir, o pólen do genitor masculino é coletado e aplicado sobre o estigma da flor feminina. Tem que ter o cuidado também com o que diz respeito à retirada integral da flor central da espigueta, que caracteriza um menor tamanho frente às demais, que aumenta excessivamente o tempo necessário para a realização do processo de emasculação. Então, para esse processo é necessário uma tesourinha cirúrgica, uma caneta permanente boa, uma pinça histológica e pacotes de papel para proteção da espiga fecundada. Depois tem que dobrar o pacote e grampear para que não haja problema com contaminação ou uma fecundação cruzada. Também é importante anotar tudo certinho que foi feito numa planilha e limpar as ferramentas e os material com álcool 70, para não ter perigo de contaminação também. Você poliniza manualmente, com cuidado, e o horário de fazer o cruzamento é de manhã cedo. É um processo delicado e demorado de fazer e exige paciência. Então, após o cruzamento, se realiza a autofecundação em F2 e a tomada de decisão do método. Daí. Então, aqui está o esquema do cruzamento e a genealogia das 7 cultivares que foi escolhida. Então, a base genética das linhas puras, os genitores que são linha pura são altamente heterozigóticos. E F1 vai ser apenas heterozigose. Não dá para se basear para a seleção. A característica de ser sem arista é recessiva, então vai se compor da seguinte forma. As autofecundações conseguintes vão possibilitar selecionar apenas o segregado desejado, com efeito da aditividade, e excluir os que são iguais aos pais ou inferiores. A chave do processo não está apenas no cruzamento do trigo, mas sim na seleção dos genitores, que devem ser os melhores, com as características desejadas, e nos métodos de condução das gerações, indivíduos e progênies. Então, o padrão de segregação é padrão para as autógamas. Por um exemplo, na geração F5, a frequência de homozigotos para recessiva é de 3,125% e heterozigoto para 6,25%. Ou seja, vai reduzindo a metade a cada FN. Isso é um padrão para todas as autógamas. Então, os cuidados com o distanciamento. O trigo possui uma taxa de fecundação cruzada inferior a 1%. Então, deve-se evitar o fluxo gênico intraespecífico durante os trabalhos com o método de usar o isolamento espacial e também o isolamento temporal em épocas diferentes de semeadura. A probabilidade que ocorra um fluxo gênico em trigo de forma intra ou intraespecífica é baixa, mas não pode ser desconsiderado. Então, os métodos utilizados, todos os métodos são realizados a partir da segunda geração de descendentes em F2, em um programa de melhoramento. Podem variar as técnicas dos métodos de um método para o outro, como neste esquema. A semeadura dos genitores em masculação e cruzamento, em 2021, já era a F1, e colhidas e semeada espaçada em F2 segregante. São colhidas em conjunto bulk para semear em F3 e aberto linha em F4 com o método genealógico. Plantas em linha, teste de progênie. Em 2024, abriria a planta superior aos genitores das características
que eu estou buscando, que é ser múltiplo, desenvolvimento vegetativo avantajado, pouca incidência de doenças, porte alto sem acamar e alta produção de matéria seca e matéria verde. Em F3, onde é que teria 25% de heterozigoto e 75% de homozigoto, eu iria escolher as características que iam compor a progênie F4. Na F5, as plantas que não apresentam o idiótipo agronômico da linhagem F3 fazer a massal negativa em F5 para as plantas atípicas com fenótipo indesejado, como desuniformidade, ciclo diferente e massal positiva para as boas, e ainda no final fazer a seleção das melhores sementes na peneira classificando. E em F6, semear apenas uma semente de cada planta, no método SSD, que foi separado em F5 pela massal positiva e colher e semear em F7, em 2027. E C colhe as sementes das plantas e abre as últimas linhas para avaliação das progênies. E em F8, F9 já começa a fazer, ou começaria a fazer as repetições, de 2028 a 2029. Posteriormente, o DHE, ensaios preliminares de produtividade, ensaios intermediários de avaliação de linhagens, ensaios finais de avaliação de linhagem e estabelecimento de valor de cultivo e uso. O cultivo é a campo para testar, para não mascarar, e na época correta do zonamento, testando também o genótipo versus ambiente, e usando a adubação normal, 20 kg por hectare de 5, 20, 20, e os tratamentos normais quando necessário para manchas foliares. No método genealógico, a variância aditiva é entre as linhas e não dentro da mesma linha, dentro das FN. Quanto maior a variabilidade genética, maior o progresso da seleção. Por isso, deve-se avaliar e selecionar grande número de plantas em F2. A pressão na seleção massal negativa com relação às plantas com arista, ou seja, tirar elas do programa e deixar só as múltiplas, ou seja, sem arista, que são os caracteres qualitativos, e deixar mais para o meio do programa selecionar as com maior acúmulo de matéria seca e matéria verde, que são os caracteres quantitativos. Então, os descritores para registro e proteção de cultivares de trigo, os descritores morfológicos são quanto a planta, folha, colmo, espiga, gluma, grão e descritores biológicos. Essas estratégias, essas informações devem ser bem claras quanto à escolha dos genitores, pois essas características são herdadas no processo de combinação da hibridação. Quanto ao ensaio DHE, é para a proteção da cultivar. Ela deve ser diferencial, homogênea e estável. E quanto ao VCU, é necessário para lançar no mercado. Então, esses ensaios ajudam para testar o genótipo versus o ambiente. Então, no lançamento, deve-se fazer um dia de campo para incentivar a participação e testar as testemunhas com as produtividades de matéria seca e matéria verde. E na semente genética, a gente tem que é produzida no programa de melhoramento. E as S1 e S2 são sementes da série S utilizadas pelos produtores para a produção de grãos. O melhorista também deve sempre manter um estoque de semente genética das cultivares quando for recomendado o plantio. Então, as atividades vão ocorrer de 2021, F1, até 2029, aproximadamente, onde que vai acontecer os ensaios finais. Então, é composto por seleção dos genitores, cruzamento, métodos de seleção, rede de ensaio, DHE, VCU. As linhagens superiores podem ser registradas, protegidas e lançadas. Então, é sempre bom haver uma organização no programa, planejamento de curto, médio e longo prazo. Importante também sempre fazer a purificação durante todo esse processo, ou hogging, também que se chama, que é tirar as plantas atípicas durante todo o processo. Muito obrigado pela atenção.